Oi, pessoal, voltei para a gente ver mais um tipo de agricultura que nós já estamos vendo aí ao longo da semana. Nós vimos primeiramente agricultura itinerante, depois nós vimos no segundo vídeo jardinagem e plantation, e hoje nós vamos ver agricultura moderna. O próprio nome já diz, né, gente? Agricultura aí mecanizada, que usa um aparato tecnológico, drones, os mais variados tipos de tecnologia. Principalmente Europa, né, Austrália, que são países super desenvolvidos, eles têm aí como modelo principal esse tipo de agricultura, tá? Que é a agricultura moderna. Vamos começar na página 8 para dar início aí a esse tipo de agricultura, tá? E a gente tem que levar em conta também que, infelizmente, não são todos os países que têm condições de levar à risca esse tipo de agricultura, por causa do alto investimento financeiro que é necessário para colocar em prática, tá? Então, só países realmente mais desenvolvidos que têm condições de usar esse tipo de agricultura. Vamos grifar comigo? O modelo de agricultura moderna reflete o espaço geográfico rural da terceira revolução industrial, ao basear o crescimento de sua produtividade com a adoção de técnicas modernas, como, por exemplo, a de precisão, que utiliza sinais eletromagnéticos emitidos por satélite em órbita, da informação online, entre outros aspectos, que atualiza de tempo em tempo o comportamento meteorológico, mede e calcula a quantidade adequada de luz, água, nutrientes para as plantas, da pesquisa genética, que é aplicada aí às sementes, do aprimoramento dos insumos procedentes da indústria química, alternativas muitas vezes sustentáveis para a geração de energia necessária para as diferentes etapas de produção. Então, tudo isso que ele trouxe para você aí nos tópicos, grifa tudo, gente, é muito importante. Faz parte aí desse tipo de agricultura. A agricultura moderna se insere no contexto da economia globalizada, cuja expectativa e resultado influem no mercado financeiro internacional. Aí do lado você vê a agricultura de precisão, dados sobre a produtividade e na área a ser calculada com um maquinário, e a outra, turbinas eólicas para produzir aí uma energia mais sustentável para as áreas agrícolas. Os espaços rural e urbano estão intensamente conectados por essa modalidade contemporânea de agricultura, não apenas pela ligação entre os setores primário, secundário e terciário da economia, mas também pelo fluxo de máquinas e insumos agrícolas. A gente vê ainda muitas e muitas propriedades que usam aqueles modelos de agricultura tradicional, onde a família trabalha, a produção é menor, voltada ao mercado interno, mas a grande maioria das propriedades, principalmente se referindo à Europa, Oceania, são de modelo de agricultura moderna, onde eles usam esse aparato tecnológico, maquinários. Um dia desse, estava vendo uma entrevista do Ratinho, apresentador do SBT. Ele tem uma fazenda gigantesca na região de São Paulo ou Rio, não lembro muito bem. E ali ele tem muita cabeça de gado e ele também planta muito café. E ele mostrou que ele tinha acabado de comprar um maquinário, que é uma colheitadeira, para colher o café. Gente, na hora de colher o café, a máquina sabe exatamente qual é o grão que ela vai colher. Ela só colhe os grãos de cafés maduros, os verdes ficam no pé. Então, assim, tudo isso acaba contribuindo muito para que a produção dele seja em larga escala. Diferente daquelas propriedades em que o café ainda é colhido manualmente, entendeu? Então, tudo isso acaba acarretando também um aumento da competitividade, porque aquele pequeno agricultor não consegue acompanhar esse ritmo, esse desenvolvimento e essa produção tão intensa de um grande fazendeiro. Estou dando o exemplo do Brasil, do Ratinho, porque são pessoas que você conhece, mas você pega aí grandes fazendeiros da Europa, da Austrália, gente, a
produção deles, os hectares de terra que eles têm é gigantesco. A agricultura moderna visa a otimização da área cultivada, ou seja, obter do espaço de terra cultivado ou em que se realiza a criação de animais, a maior produtividade possível, por vezes até mesmo em áreas improváveis, como o deserto, utilizando, como já citado, uma série de recursos tecnológicos. Então você vê que eles já estão expandindo suas áreas de cultivo para locais onde jamais se imaginou que pudesse se plantar ou colher alguma coisa. Vamos para a página 9? A agricultura moderna e multifuncional na União Europeia. No continente europeu, a agricultura que emprega alta tecnologia no plantio é praticada principalmente em pequenas ou médias propriedades, muitas vezes administradas por mão de obra familiar. Diante da preocupação com o aumento da demanda dos produtos agrícolas e, ao mesmo tempo, com a redução das áreas de terras agricultáveis devido à urbanização, algumas orientações indicam a tendência da atividade agrícola e pecuária nos Estados membros da União Europeia. Então aqui eles estão recebendo um grande incentivo, por exemplo, à implantação da agricultura de precisão, aquela que você viu aqui atrás, ó, que usa todo um aparato tecnológico para controlar as condições meteorológicas, imagens de satélites. Intensificar também as informações a respeito de monitoramento e quantidade de produtos, restrição aos organismos geneticamente modificados, os transgênicos, uso de tecnologia sustentável, optar aí por produção de energia eólica, talvez, e o foco no investimento de fazendas multifuncionais. O que seria esse tipo de agricultura multifuncional? Que ele até te deu no título aí e vai trazer para você agora. Pode continuar grifando tudo isso comigo. A agricultura multifuncional é aquela que estende as atividades para além do ramo principal, como o estabelecimento de comércio de produtos artesanais, de instalações para o turismo rural ou centros de educação para atividades do campo. Então, esse tipo de agricultura acaba abrindo os horizontes, acaba recebendo viajantes, turistas que vão na propriedade. Ali geralmente tem comércios de produtos artesanais fabricados ali mesmo, que é proveniente, tem como matéria-prima o próprio produto que é plantado ali. Acredito que você já deve ter visitado ou já deve ter conhecido algum tipo de agronegócio. Aqui no Brasil tem muito também. Ali, para quando você viaja para aquela região ali de Pedra Azul, Venda Nova, tem várias propriedadezinhas pequenininhas que você entra, que ali tem plantação de morango, mas dentro da propriedade tem um comérciozinho onde eles produzem e vendem geleia de morango, produzem iogurte. Então é esse tipo de atividade que a Europa está se expandindo muito também. A gente chama de agricultura funcional. Além da atividade principal, que é o plantio, eles acabam tendo renda com outras atividades praticadas ali dentro da propriedade, como a venda de produtos ou também o passeio de turistas pela fazenda para conhecer como que é a produção, que tipo de maquinário eles utilizam, tá? Aqui na imagem você vê, ó, que tem um grande campo aí oferecendo para visitantes e turistas, para que eles possam conhecer toda a área, como que funciona a produção, enfim, tá? Página 10. A agricultura moderna, irrigada e em cooperativas. Essa irrigada aqui é fundamental, porque é uma região extremamente seca, o regime de chuvas aí é bem pobre, então eles precisam investir na irrigação para poder manter a sua produção agrícola. Em razão da aridez do clima e da escassez de água doce e transformação dos solos improdutivos em férteis áreas de cultivo, Israel é considerado um dos grandes exemplos de agricultura moderna.
Desde a década de 60, o governo israelense desenvolve técnicas novas para captação, dessalinização e transporte da água. Gente, você vê nessa imagem aí esse cultivo no deserto de Negev, né, que pronuncia. Olha só quando que você podia imaginar que era possível plantar numa área como essa, gente. É tecnologia pura. A obtenção da água para irrigação e consumo por meio de aquíferos, água da chuva, que ocorre apenas em novembro e março, e no inverno eles tratam a água do esgoto para poder utilizá-la na irrigação. Gente, é muita tecnologia. São lugares inóspitos que você jamais imaginou que você poderia ver acontecer e que estão acontecendo. Nós temos aí um texto que é na aba Conexões. Você vai precisar ler ele para poder fazer o exercício da página 11. E na próxima videoaula a gente vai continuar falando sobre modernização, agricultura moderna no Japão. Você imagina o que esse povinho do olho puxado é capaz de fazer, tá? E sem contar que o Japão é uma área com pouco espaço, hein? Nós vamos falar sobre isso na próxima videoaula. Pensa só quais são as técnicas e estratégias que eles usam para praticar agricultura. Aguarde. Próxima aula a gente se fala. Beijo, até mais.